Ora, mais uma semana, episódio 48 do Triângulo Ofensivo. Representante benfiquista sou eu, André Duarte. Representante sportinguista, Igor Mota. Como estás, Igor? Estou bem. E os nossos ouvintes espero que estejam bem também. O nosso representante portista esta semana está em falta. Sempre a faltar, não é, Igor? Bem, Muitas saidinhas com o grupo do Porto. Bem, esta semana temos antevisão do derby, por isso até é próprio estarmos só os dois. Mas antes disso temos que passar aqui uma revisão sobre a semana dos três grandes, como já é habitual aqui no nosso podcast. Já que o nosso representante portista não está, despachamos já a semana do Porto. Houve um jogo para o campeonato e está a haver agora um para a taça. O jogo com o Guimarães a gente não vai falar muito, aliás não vamos falar nada porque está a decorrer enquanto nós estamos aqui a fazer o podcast. Neste momento ainda nem começou. Depois na próxima semana passamos uma vista de olhos sobre esse encontro. No entanto, podemos já falar aqui do Futebol Clube do Porto 1, Estoril 0, uma vitória difícil, mas merecida para o Porto, acho eu. No entanto, eu achei que o Estoril dificultou-lhes bastante a vida, não concordas, Igor? Sim, eu acho que dificultou, mas não ao ponto de ameaçar de alguma forma. Eu acho que houve sim algumas chances de gols, mas eu acho que o Porto estava mais perto de um segundo gol do que um Estoril perto de empatar a partida, pelo menos essa é a minha visão. Eu até gostei do jogo que o Estoril fez. Eu achei que foi arrojado e teve oportunidades. Aquela saída mal pensada do Diogo Costa. Depois também ainda teve um remate por cima que passou bastante perto. E depois sofreram. O único gol que sofreram foi um mau passe na construção. Achas que foi o Estoril que entrou bem neste jogo? Relativamente bem, tendo em conta que perderam? Ou é o Porto que também continua a mostrar aqui alguma perda de vapor, apesar de ir ganhando os jogos? O que é que tu achas disso? Eu acho que tem uma junção dos dois. Foi exatamente isso que eu escrevi para falar hoje sobre o Porto, que é os adversários basicamente aprenderam a jogar contra a equipe do Porto, e o Porto, que a gente elogiou tanto, Farioli, que conseguia mudar o sistema tático, né, dentro de uma mesma partida, sem mexer nos 11 jogadores, se tornou previsível para as outras equipes. Mas lógico, tá ganhando as partidas e isso basicamente não é visto. Só que já de alguns jogos que o próprio Ricardo, que é portista, vem dizendo que o Porto sim vem perdendo forças, não ao ponto de perder pontos para essa equipe do Estoril, mas já vem alguns jogos cedendo espaço, dando oportunidades para o adversário que não costumava e não sendo tão letal quanto estava sendo no início de temporada. E as equipas começam a ganhar confiança a jogar contra o Porto. O Estoril parece que fez um jogo até mais confiante do que o Benfica fez na Luz há apenas para aí um mês. E acho que é sinal Sim. que as equipas estão a perder algum medo que tinham pelo Porto, que estava a dominar o começo da época. Sim, exato. Para mim, o Rodrigo Moura não sei se foi a escolha ideal para este jogo. Acho que o Gabri Veiga estava a ser descansado. O Rodrigo Moura é mais para jogar contra blocos baixos e o Estoril não foi muito nisso. Achas que foi a escolha ideal, tu? Do Farioli? Também acho que não. Até a própria opção do Pablo Rosário, apesar de não ter feito assim um mau jogo, mas eu também acho que faltou ali uma opção junto do Mora mesmo para fazer ali uma construção, tendo em conta que o Frohold não é um jogador muito dessa característica. Ele ajuda, ele é um volante de chegada, mas ele não é bem dessas características. E sim, eu acho que um Gabri Veiga, talvez o próprio Frohold sendo o cabeça de área e tendo o Gabri Veiga do lado do Rodrigo Moura, eu acho que esse jogo também teria se desenrolado mais facilmente pro Porto. Porque o que faltou pro Porto, na minha opinião, foi ter essa bola no pé, principalmente nessa parte da intermediária do campo. Para finalizar, só assim, prevendo aqui o futuro, tu achas que agora que vai começar a haver jogos de 3 em 3 dias mais recorrentes, aqui nesta altura mais intensa da época, que é de fim de dezembro, início de janeiro, achas que o Porto pode perder pontos contra uma equipa pequena, como o Estoril esta vez? Porque eles já parece que estão perto, parece que estão perto de quebrar ali ainda não quebraram, mas parece que estão perto ali de conceder um empate, pelo menos. Achas que há essa possibilidade até chegar a um clássico, por exemplo? Então, até acharia isso, mas eu acho que os jogos mais difíceis pro Porto já se foi, que é o próprio Sporting, Benfica,
Eu acho que já jogou contra o Gil Vicente, já jogou contra o Famalicão, já pegou o Moreirense. Então acho que essas equipes mais da parte de cima da tabela que poderiam causar esse incômodo ao Porto, eu acho que já foram. Então eu acho que sim, o Porto vai ter mais dificuldades, mais do que vem tendo. Mas eu acho que o Porto também vai pegar equipes bem piores tecnicamente. Então acho que mesmo com dificuldade vai continuar ganhando essas partidas por um gol de diferença, ou achando ali mais um gol no final do jogo e fechando por 2-0. Acho que vai ser mais ou menos isso. Muito bem. Passamos então, se calhar, aqui para as apostas. Falando num jogo entre o Porto e uma equipa pequena, temos Futebol Clube Porto contra Tondela este fim de semana. Queres adiantar já aí a tua aposta, Igor? Sim. Futebol Clube do Porto é fora de casa, exato? Sim, exato. Então dela é Futebol Clube do Porto. Então troquei as coisas outra vez para te... É para ver se tu estás atento. Já sabes, todos os podcasts é a mesma coisa, Igor. Mas pronto, eu vou então de 2-1 pro Porto. Mas por 2-1. E gol de Samu. Muito bem, eu vou para... Eu acho que o Porto vai continuar na senda do 0-1. O Tondela é uma equipa que às vezes cria problemas, às vezes não muito, mas também vai criando. Está a jogar em casa, vou pôr um 0-1 com o gol do Sainz, Borja Sainz. Depois, eu não sei, o Ricardo acho que ainda não nos deixou o panfleto, ainda não mandou a cartinha com as apostas, por isso vai ficar sem aposta por enquanto. Depois completamos. Mais, que é que temos mais? Depois também temos, adiantamos já e arrumamos já o Porto, adiantamos já a Liga Europa da próxima semana, Futebol Clube do Porto Malmo, e este aqui eu acho que não me enganei, acho que é mesmo o Futebol Clube do Porto em casa. Exato. Exatamente, é isso. É isso. Diz aí a tua aposta, Igor. Já agora, espera aí, antes de dizer já a aposta, já agora importa mencionar que eu estou afundadíssimo na tabela do jogo das apostas. Eu estou neste momento a levar não só uma avada do Ricardo, como já estava, estou a levar uma avada do Igor neste momento, que já está a 11 pontos já à minha frente. Muito bem, é continuar assim. E vamos em frente. Lá, Benfica. Não, calma, eu acho que estou pior que o Benfica, que é uma coisa que é difícil neste momento. Ainda não acabou. Exato. Temos até ao fim da época. Tudo pode mudar. Mas vamos lá. Porto e Malmo, gol de 4-1 para o Porto, com gol de Borja Sainz. Eu acho que não vai ser assim tão fácil. Acho que vou pôr um 2-0 para o Porto. Eu vou pôr o William Gomes. Tirando isso, o que é que podemos avançar? Podemos avançar e avançamos para a semana do Benfica. Depois de fazermos a semana do Benfica e a semana do Sporting, fazemos a antevisão e o resto dos jogos da Europa fazemos depois da antevisão. Acho que é a melhor maneira de fazer. Temos aqui Nacional 1, Benfica 2, que foi de veras o jogo mais interessante dos três grandes este fim de semana, aliás. Começando aqui eu para debitar a minha opinião sobre esta partida, é assim, eu não desgostei deste jogo do Benfica. Deslocação às ilhas, sempre cansativo, pressionamos o jogo todo, criamos N oportunidades para marcar, o Leandro Barreiro literalmente falhou de baliza aberta e depois, pronto, sofremos aquele golo, mais um erro na saída de bola, e eu achei que a gente, a partir do momento em que sofremos o golo, que íamos abaixo. A equipa começa ali a bater mal durante um bocado e achei que ia ser mais um fim de semana de má memória. Sinceramente achei que já não íamos sair dali nem sequer com o empate, quanto mais com a vitória. Mas depois a verdade é que 15 minutos do fim, ali nos 80, 85, começamos a jogar um bom futebol. E o Prestiani faz o gol do empate e quando o gol surge e a compensação é de 9 minutos, acho que a gente ia sempre marcar o 2-1. E sinceramente foi merecido. O Nacional passou o jogo todo a fazer antijogo e achei que, não sendo um super Benfica e tendo muitas coisas a corrigir, podíamos ter saído aqui com uma derrota, é verdade, mas fizemos mais do que suficiente para merecer ganhar. Se calhar se perdêssemos a minha conversa era outra, mas eu até gostei do jogo que nós fizemos. O que é que tu achaste, Igor? Uma vitória merecida nossa? Sim, uma vitória merecida. Eu acho que não precisava de tanto sofrimento, assim como tu mesmo disse. Eu acho que
que o gol que o Benfica toma é exclusivamente culpa do sistema defensivo, que novamente inventa de sair jogando e que, na minha opinião, não tem qualidade para isso, seja com equipes inferiores ou até com equipes do mesmo nível. Eu acho que o Benfica se coloca numa posição muito desfavorável quando os seus jogadores tentam fazer esse tipo de lance, que tem que ser algo muito bem treinado, e além de ser muito bem treinado, tem que se ter ali uma experiência e até uma certa habilidade, que eu, não, sem brincadeira nenhuma, não vejo que esses jogadores têm esse tipo de habilidade para esses lances, que são alguns lances perigosos mesmo, essas bolas que costumam cruzar a área e tudo mais. Tanto que o Benfica toma mais um gol por falha do sistema defensivo. Não é? E eu concordo com tudo que tu disse. O Benfica é muito melhor o jogo inteiro. No Nacional, acho que foi o único lance de perigo, que na verdade foi um lance que o Benfica deu de bandeja. Então, basicamente, o Nacional não criou nada na partida toda e ainda estava conseguindo levar de bandeja 3 pontos. Mas o Benfica não desistiu, apesar de ele ter dificuldades em algum momento do jogo, continuou acreditando. E lógico, depois do gol do Cristiano, eu acho que todos sabiam que o Benfica iria conseguir o gol da virada, independente se fosse 5 minutos ou 9 minutos de acréscimo, como foi, eu acho que todos já tinham essa convicção. Sim. E é uma coisa que eu já tinha medo que a nossa mentalidade não nos permitisse fazer, que é virar um destes jogos difíceis. Fiquei surpreendido pela positiva, pela garra que o Benfica exibiu ali no final do jogo. Aqui ao nível tático temos algumas mudanças do Mister. O Richard Rios não estava disponível, por isso o Orsnes jogou a meio campo, que é a posição dele, e jogou muito melhor do que tem jogado ultimamente. Eu gostava de ver o Orsnes na sua posição mais vezes. Parecia que tinha ganho uma vida nova quando substituiu ali, fez o papel do Rios, basicamente jogou a 8, jogou a média interior, o que se diga, e depois já tivemos Leandro Barreiro a jogar a segunda avançada. Epá, ele tem boa chegada à área, mas é muito perdulário. E, Tem que calibrar melhor o pé. não, é calibrar melhor o pé, calibrar melhor tudo. O homem parece que faz de propósito. E depois temos aqui o Rodrigo Rego, que parece estar a ganhar espaço no plantel. Tu, olhando de fora, Igor, achas que o Rodrigo Rego é melhor que o Sheldrup ou que o Prestiani para fazer este papel de extremo? Hoje, eu acho que sim, pelo fato que o Prestiani já teve algumas oportunidades e não conseguiu desempenhar tão bem. E o Sheldrup, então, nem se fala. Eu acho que teve mais oportunidades ainda do que o próprio Prestiani. E o Rodrigo Rego é um jovem que, sim, não podemos esperar que ele chegue e resolva tudo que tem de mal na parte ofensiva do Benfica. Mas eu acho que ele tá fazendo o mínimo que os outros não conseguiam nem fazer. Mas ainda acho que o Luque Bacchio é mais titular do que o Rodrigo no momento. Talvez com a volta do Luque Bacchio, quando ele voltar de lesão, Sim, com é muito certeza. provável, na minha opinião, que o Sudakov vá para jogar como 10. Talvez o Rodrigo Rego vá para a extrema esquerda e fique o Luque Bacchio pela extrema direita. E o Benfica volta a jogar no famoso 4-3-3. Eu acho que o Rodrigo Rego nem é tanto pela parte ofensiva como o Mourinho está a meter. Eu acho que é uma mensagem a dizer que o Sheldrup e o Prestiani não correm o suficiente para trás. Exato, E exatamente. entre o Rodrigo Rego tem vontade. E eu acho que o Rodrigo Rego era isso mesmo que eu ia dizer. Apesar do próprio Cristiano ser argentino, ter aquele sangue, ter vontade, eu acho que o Rodrigo Rego ele é muito mais obediente taticamente. Então isso principalmente pro Mourinho, que todos sabem, que fez a sua carreira sempre com um sistema defensivo muito bem postado. Eu acho que isso importa muito. Para finalizar, falamos aqui um bocadinho do Sudakov, que eu acho que está a melhorar a olhos vistos. Não é aquele Sudakov, eu sei que tu não gostas muito dele, mas eu tenho gostado de ver o Sudakov, especialmente neste jogo. Achei que ele estava a criar bastante e acho que é o 10 que nós vamos precisar. Eu acho que ele ainda não chegou ao seu nível, está mais ou menos como o Pavlidis estava na época passada. Pá, entrou mal, o contexto não é o melhor. Ainda está a adaptar-se, mas eu acho que chegando ali a janeiro ou fevereiro, o Sudakov vai se revelar. É a opinião que Eu eu ouso tenho. a dizer, não sei a tua opinião, mas que foi a melhor partida do Sudakov. Eu acho que ele não tinha Capaz. feito uma partida tão ativa assim, Sim. que ele realmente busca jogo, que o jogo do Benfica passa sempre pelos pés dele, e ele sendo o 10, ele tem essa obrigação de ser esse jogador. Eu acho que apesar de ter sido contra o Nacional, que não tirando os méritos da vitória do Benfica, mas
é uma equipe fragilizada, mas eu acho que sim, foi a partida em que o Sudakov mais conseguiu ser ativo nessa equipe do Benfica. Eu achei que ele teve coragem, arriscou nos passos, não se escondeu do jogo. Acho que é o que ele precisa de continuar a fazer e Só, vamos ver se no derby deste fim de semana já consegue aparecer de outra maneira de no relevo. derby ele pode desaparecer, depois ele volta a jogar bem. Eh, Mas só aqui um ponto que eu ainda fiz aqui na minha anotação, que era o Mourinho, que a gente vem dizendo tanto que não tem confiança nenhuma nos seus jogadores suplentes, nos seus jogadores reservas. Dessa vez foi justamente os reservas que mudaram a história do jogo. Um com assistência e o outro com gol. Então, sim. assim, às vezes também é um. Lógico, não sabemos o que está passando dentro dos treinamentos e tudo mais, mas às vezes também é um ponto pro Mourinho de assim, às vezes confiar um pouco, lógico, pode ter sido sorte, pode, mas às vezes confiar um pouco nos seus jogadores que estão ali pode ajudar, né? Pá, faz toda a diferença ter um Pavlidis, é a única coisa que eu digo. Pavlidis está uma máquina este ano, eu tenho que fazer este apontamento. Pavlidis teve num ano civil, acho que é o jogador que mais marcou sem contar com as épocas do Eusébio e ali o José Torres também. Vi essa estatística em qualquer lado, não me admira nada. Pavlidis está numa excelente forma e ainda nem é contar com o hat-trick que ele vai fazer ao Sporting amanhã, por isso estejam preparados porque uma máquina que está aí. Bem, por falar, só para aqui, tinha aqui apontado, a arbitragem, tens-te feito já apontar, houve ali uma suposta agressão do Prestiano e eu não achei, não sei se tu achaste que era para vermelho. Sim, não, vermelho não. Eu acho que é Amarelinho. que é complicado falar pela questão. Resumindo o meu ponto final, não, para mim não era para expulsão. Eu acho que já teve lances piores em que o árbitro também não expulsou e já teve também lances mais leves que o árbitro expulsou. Mas eu digo que não, e é aquilo que eu sempre disse: se seguir um padrão de arbitragem, tá tudo certo. Tá bem. Diz aí a tua aposta para o Benfica-Nápoles da próxima semana. Depois, quando fizermos já a divisão, deixamos já a aposta do Benfica-Sporting. Mas por enquanto vamos aqui à Champions. O Benfica ainda tem hipótese na Champions, ouve o que eu te digo, mas deixa aí a aposta. Ok, Benfica e Nápoles, realmente o Benfica precisa muito dessa vitória. Então eu vou ainda pelo sonho da luz e vou de 2-1 pro Benfica. E Beijão. tem que ser ele, Pavlidis, que é Pavlidis. o homem Champions League do Benfica. Olha, eu acho que a gente vai surpreender. O Nápoles tem um jogo com a Juventus no fim de semana. O Nápoles vai estar cansado. Eu acho que nós vamos surpreender e começar um ascendente esta época. 3-0. 3-0. O golo de Pavlidis. Perdi a cabeça. Tenho pontos para fazer. Ninguém vai apostar este resultado. O Ricardo certamente não. Por isso, deixo já aí apontado o meu 3-0 para Benfica-Nápoles. Ok. Um, Eu para acredito finalizar, numa vitória também, mas não sei se vai ser tão fácil. para finalizar aqui, temos a semana do Sporting, que Sporting 4, Estrela da Amadora 0 para o Sporting. Isto anda tudo muito simples, né, comparativamente às outras duas equipas. Há meia hora já estava a ganhar 3-0. A equipa que está a exibir a melhor forma neste momento. Deslumbra mais que o Porto, pelo menos. O que é que tu achas? Sim, sim. Eu acho que, como tu disse, que é a que mais está fazendo os seus jogos serem fáceis e tá conseguindo fazer isso normalmente já na primeira parte. Quando pega essas equipes inferiores tecnicamente, é uma equipe que tá conseguindo desempenhar bem seus jogadores. O próprio Eduardo Quaresma voltou muito bem. O Fresneda também na direita continua bem. O Catamo, volta a elogiar de novo, eu que já fui muito crítico. Voltou muito bem essa temporada, já vem fazendo uma sequência de bons jogos. E o Morita, que ainda nós já havíamos dito no podcast passado que tinha perdido espaço, também foi muito bem na partida. Não só por causa da assistência que ele deu, mas a partida em si. O Morita, ele é um bom jogador, na verdade. E realmente eu acho que não é só o melhor futebol por resultados, mas sim por tudo que vem desempenhando o esporte. Achas que o Morita ainda vai voltar à sua melhor forma esta época?
Eu acho que ele tem bastante hipótese, principalmente agora, como tu tinha dito antes, que é o calendário aperta muito em dezembro e janeiro. Eu acho que o Sporting vai ter que rodar muito seus jogadores, até porque já tem muitos jogadores esgotados fisicamente, Sim. e isso é visível. Então, eu acho que sim, eu acho que o Sporting conseguiu ter ali alguns jogadores, talvez não substituam no mesmo nível, mas que tem uma peça de reposição. E pro meio de campo, eu acho que é o principal zona em que o Sporting tem bastante jogadores de substituição do mesmo nível, que é o próprio Kokorashvili, tem o João Simões, que é muito bom, o próprio Pote também joga no meio campo. Aí de titulares tem Morita, Yudman, o próprio Quaresma pode jogar na parte do meio de campo. Então acho que o Sporting está bem servido. Não sei, não. Acho que o Morita ainda vai ganhar outra vez a titularidade se fizer um bom jogo na Luz este fim de semana. Eu acho que ele vai ser titular na Luz. Homem do jogo para ti, tens aqui várias opções. Tens um Kenda, tens um Soares, tens um Trincão. A defesa também está em grande forma. Quem é que tu premiavas aqui no 4-0 ao Estrela? É complicado falar porque o Trincão perdeu um gol e eu daria em tese daí pro Luis Soares por ter feito 2 gols, mas o Soares também perdeu 2 gols na minha visão muito fácil, em que ele também foi fominha. Mas entre Trincão e Soares eu vou ficar com o Soares só por causa dos gols mesmo. Apesar do Trincão ter dado 2 assistências, também teve algumas oportunidades, mas não conseguiu concretizar em gol. Então eu fico com o Luis Soares. O Sporting, ao contrário do Benfica, que na Champions, o Sporting só tem que segurar e conseguir mais uns pontinhos. Para a semana tem Bayern Munique pela frente. Complicado. Fazer pontinhos na Allianz Arena, achas possível para o Sporting? Qual é a tua aposta? Assim, se eu falar que eu acho possível, eu posso estar sendo um pouco lunático. Porque eu acho que a equipe do Bayern é um outro patamar em que hoje, infelizmente, não dá para a equipe do Sporting. Então, sendo até um pouco otimista, 3-1 pro Bayern. Otimista. Marcaram um gol. É porque realmente eu acho que o Sport não tá nesse nível ainda dessas equipes, infelizmente. Apesar de na temporada passada ter feito um grande jogo contra o Manchester City em casa, mas agora é fora de casa e pronto. É 3-1 pro Bayern e gol de Harry Kane. 3-1 para o Bayern, gol de Kane. O Olise já está bom, quer dizer, ele acho que nunca esteve mal, mas ele vai estar disponível Tem para sim, este jogo. tá disponível para jogos, tá? Na verdade eu vou, antes de tu trocar, eu vou mudar, eu não vou pôr tem o Harry Kane, porque ele já tem 25 gols, é o artilheiro do Bayern. Eu vou Vais pôr o pôr Luis Dias. o Luís Dias. É o Tudo Luis bem. Dias. Não me roubas o Olise. Eu vou pôr 5-0. Acho que 5-0 para o Bayern. Acho que o Sporting vai sair de saco cheio e com um banho de humildade da Allianz Arena. 5-1, 5-1, 5-1, pronto. 5-1, marca um golo. Golo do Diomandé de canto, assim. mas acho que não vai ser fácil para o Sporting. E o Sporting que prepara bem o jogo com o Bilbao, porque a seguir tem PSG que também duvido consigam pontos. E se as coisas... Já imaginaste se o Sporting fica eliminado e o Benfica consegue passar? Ui. É realmente um conto de fadas, né? Isso era bonito de ver. Mas bem, deixamos assim a semana do Sporting para trás e as semanas dos três grandes para trás e vamos ao grande tema desta semana, que é o jogo da manhã. Benfica contra Sporting, Estádio da Luz, primeira rodada, primeiro jogo entre os dois da EPA para o campeonato, não contando com a Supertaça. Vamos aqui começar com a previsão leve dos 11, Igor. Qual é a tua previsão para o 11 do Sporting? Vou dizer que é exatamente a mesma que começou contra o Estrela, justamente pela lesão do De Bast. Eu acho que talvez seria isso a única coisa que mudaria na equipe hoje. Então Diomandé achas que não joga? Eu vou montar aqui o 11, que seria Rui Silva, na direita o Fresneda, a dupla de centrais eu vou pôr o Diomandé e o Inácio, Okay. na esquerda o Marcos Araújo. Eu sei que não foi o Diomandé que começou contra o Estrela, mas pronto.
os dois médios defensivos, o Yudman e o Morita, justamente pela lesão do De Bast, não vai voltar contra o Benfica. E não acho que o Kukurashvili vai ter uma oportunidade justamente num clássico. E o Simões? Achas que pode ficar com... O João Simões, eu acho que ele fica mais para uma segunda parte, porque vai ser uma partida em que vai ter que ser substituído esses dois médios defensivos, porque vai ser uma partida muito intensa, então acho que ele vai entrar mais na segunda parte e até é bom preservar por ser um jovem e jogar um clássico é sempre muito difícil, então é bom não queimar ele também, por ser um bom jogador, eu acho que não compensaria queimar ele desse nível. Mas pronto. Na parte da frente eu acho que joga com um Trincão, sendo como um 10. Pela extrema direita o Catamo, pela extrema esquerda o Pote e na frente o Luís Soares. Eu acho que esse é o 11 que inicia. Eu acho que o Kenda vai jogar, o Catamo fica no banco e o Pote fica à extremo direito e o Kenda à extremo esquerdo. Mas é que o Catamo eu nunca pensei que eu diria isso, mas o Catamo ele vem jogando muito bem. Não que o Kenda seja ruim, mas é que o Catamo, eu acho que ele tem mais experiência nesse tipo de jogo. E tem aquela coisa contra o Benfica, não é? Tem a mística contra o Benfica, que ele costuma fazer bons jogos. E o Kenda, eu acho que vai ser muito importante. E espero que o Kenda venha para a segunda parte, porque já vai pegar a defesa do Benfica mais cansada também. Então espero também que o Kenda venha para a segunda parte. Olhando aqui para o 11 do Benfica, eu diria que vai ser, obviamente, Rubinho na baliza. Depois, os 4 de trás são os mesmos do Nacional. Vai ser Dedic, António Silva, Otamendi e Dal. Há aqui a dúvida se não poderia ser Tomás Araújo. Mas eu acho que para este jogo o Tomás Araújo é mais adequado para jogos em que contra blocos baixos. Nós vamos jogar contra o Sporting, vai ser um jogo muito intenso de duelos, vai ser um jogo de concentração. Vamos pôr o António Silva, falei em concentração e António Silva, mas pronto. Não, mas acho que mesma frase, isso. Defensivamente eu acho que o António Silva é melhor que o Tomás Araújo para este tipo de jogos. Mas vai ter um jogo difícil. Depois, meio campo, eu acho que vai ser o de Gala, Enzo Barrenetxea e Richard Rios. Assumindo que o Richard Rios volta, que eu acho que vai voltar. Depois, vamos ter Leandro Barreiro a 10, mais uma vez, e eu acho que o Leandro Barreiro vai ser uma peça importante para este jogo, porque vai pressionar o Inácio na construção do Sporting, e que é o forte dele, é a pressão. E depois acho que vai ser Aursens pela direita e Sudaco pela esquerda. Rodrigo Rego em princípio irá ficar no banco, porque é jovem e estes derbys se calhar ainda é um bocadinho demais para ele. E avançado vai ser sem dúvida Pavlidis, como não podia deixar de ser. Concordas comigo que será mais ou menos este 11? Sim, concordo. E talvez a única modificação seja o próprio Rodrigo Rego, que eu acho que apesar de ele ser muito jovem, eu ainda tenho minhas dúvidas se ele não seria titular nessa equipe. No caso, saindo o Leandro Barreiro, o Dudakov como 10 e o Arsenis fazendo a linha de 3 ali nos 3 médios ofensivos, vamos dizer. Mas é só minha única dúvida que eu ainda fico para essa partida, porque realmente o Rodrigo Rego vem cavando a sua vaga como titular, mas entendo que é um jovem e que também talvez seja muito para ele já uma partida desse nível. Eu acho que o Leandro Barreiro vai jogar, acho que é o menino querido do Mourinho neste momento, e acho que vai ser importante, acho que este vai ser um jogo de gala do Barreiro. Vou já deixar isso bem assente, que o Barreiro vai ter aqui uma boa exibição. Espero que ele tenha o mesmo nível de calibragem que ele teve contra o Nacional. Aí estamos bem. O que é um bocadinho deprimente do meu lado é que isto aqui, dados estes nossos 11 que nós estamos a dizer, a gente poderia ir posição por posição, mas eu quase tenho vergonha, porque para além de Pavlidis e do Trubi, no Benfica só ganha ao Sporting, especialmente no treinador. Não concordas? Porque o resto, acho que o Sporting tem em quase todas as posições. Otamendi não é melhor que o Inácio, Diomandé é melhor que o António Silva. Posição por posição, talvez só o Enzo Barrenetxea no lugar do Morita.
Justamente por o Morita não ter vindo nessa sequência de Sim. jogos. Mas, Mas é o único, assim, mas o 6 que. também é o Yulman, por isso é Mas daquelas. o 6 é o outro, é o Human, exatamente. Pois. Mas sim, Ahm, concordo que é só o Trubinho e o Pavlidis que talvez teriam vaga nessa equipe. sim, e o José Mourinho, que também. Tu metes um nome ao lado do outro, isto quase. Ah, Se não, nós não. perdermos este jogo, eu não sei o que é de fazer. Tu metes José Mourinho ao lado do Rui Borges. Isto é gozar com quem trabalha se a gente perde este jogo, mas pronto. Perguntar se é um adjunto. Ahm, o que é que tu achas que o Sporting precisa fazer para ganhar este jogo? Do começo ao fim, eu acho que o esporte só tem que ter. É complicado falar isso, mas eu acho que só tem que ter calma. Que eu acho que o Benfica precisa mais do resultado do que o Sporting. E com isso o Benfica mesmo vai conseguir ceder muitos passos ao Sporting. E o Sporting tem isso muito bem treinado, essa transição rápida. E o Sporting, no próprio jogo contra o Estrela da Amadora, não sei se você teve a oportunidade de ver, Sim. mas além de dois gols que saíram de uma pressão muito alta do Sporting, quatro, cinco, seis chances de outras que foram criadas foram dessa pressão que o Sporting faz no meio de campo, justamente quando a equipe adversária começa a construir uma jogada e o Sporting consegue fazer um desarme e já sair com maioridade numérica em contra-ataque. Então acho que o Sporting só tem que ter calma do início ao fim e entender que essas oportunidades vão aparecer, porque o Benfica precisa mais do resultado do que o Sporting. E é isso, eu acho que tendo essa calma, tendo essa mentalidade de que eles vão ter oportunidades, e lógico, tem que guardar essas oportunidades, eu acho que o Sporting consegue sair vitorioso. Eu acho que para o Benfica este jogo é capaz de ser até mais difícil do que o jogo no Dragão, porque contra este Sporting, que tem Luís Soares, Trincão, Pote, ficar num bloco baixo acho que ia ser suicídio. E por isso eu acho que vamos ter de sair da toca, vamos ter que tentar anular o Gonçalo Inácio, tentar anular a saída de jogo do Sporting, por isso é que eu digo que o Barreiro acho que vai ser importante. E fazer o Sporting cometer erros, basicamente. Eu acho que isto vai ser um jogo muito de concentração, vai ser um jogo muito mental para os dois lados, especialmente se alguém marca cedo. Eu consigo ver ambas as equipas a sentirem no psicológico, especialmente na Luz, até mais o Benfica, porque já vimos que assim que uma coisa corre mal, vamos imaginar que o Sporting marca antes dos 10 minutos, vai logo começar tudo a assobiar, o Trubino não pode ficar mais de 2 segundos com a bola no pé, que começam as bancadas todas a levantar-se. Eu acho que vai ser um jogo difícil para o Benfica nesse sentido. No entanto, se o Benfica consegue ali tirar alguma coisa, alguma ratice, um contra-ataque, e o Benfica marca cedo, pode começar a entrar aquela coisa também no psicológico do Sporting. Aí a gente não ganha clássicos, não conseguimos, nos jogos grandes estamos a falhar, o Mourinho está-nos a dar um banho tático e não sei o quê. Não sei, o que é que tu achas dessa vertente mais mental aqui? Quem é que achas que tem a vantagem nesse sentido? Eu acho que em questão mental, eu acho que hoje o Sporting tem muito mais do que o Benfica. Mas acho que sim, pode entrar nesse looping mental se realmente acontecer um gol desde o início, no início do jogo, no caso. Porque eu vejo que essa equipe do Sporting, ela em muitos momentos, os jogadores da frente, eles querem decidir, mas eles não querem olhar para o lado. Então, realmente pode acontecer isso, mas eu acho que essa equipe do Sporting hoje, mentalmente, ela já está muito bem treinada. Eu acho que tem jogadores muito experientes, jogadores até que, por exemplo, o Kenda é um jovem, mas daí do lado do Kenda vai ter um Trincão, vai ter um Pote, o próprio Catamo às vezes vai estar ali, que esses jogadores vão ajudar esses mais jovens a entender como que funciona um clássico, como que se joga um clássico. Então acho que realmente tudo vai passar pelo mental. Espero mesmo, não é nem choradeira, que a arbitragem passe ilesa nesse jogo. Espero que eles realmente não queiram chamar as atenções para ele, seja a favor do Benfica ou a favor do Sporting. Realmente não quero que tenha nenhum erro de arbitragem. Que Já isso sabes que seria vamos falar de bonito pro arbitragem futebol. no podcast a seguir. Sim, eu acho que vamos, mas eu espero muito mais, eu espero falar mais por um lance de
poderia ter dado um segundo amarelo, do que um lance de expulsão que ele não teve coragem de expulsar, ou uma penalidade que ele não teve coragem de marcar, entende? Então eu prefiro mais falar nesse ponto do que um ponto que realmente poderia mudar completamente o rumo do jogo. Não que um segundo amarelo não mudaria, mas que daí, na minha opinião, um segundo amarelo já entra em questões de interpretação e tudo mais. Pronto. Só realmente acho que o Sporting, eu acho que desde o José Mourinho, não. Desde o Rubem Amorim, eu acho que é uma das únicas partidas que o Sporting, mesmo jogando fora de casa, entra como o favorito, né? Posso dizer que o Sporting entra como favorito nessa partida. Engraçado que na conferência de imprensa do Mourinho, não sei se ouviste, eu agora tenho o hábito de ouvir as conferências de imprensa, pronto, porque é o Mourinho e mete sempre piada a ver. E ele estava a falar do Rui Borges, porque perguntaram, porque o Rui Borges elogiou e se ele tinha elogios a fazer ao Rui Borges, e ele disse que achou que o Rui Borges foi um treinador muito corajoso, pegou numa equipa que vinha do Amorim, implementou as suas próprias ideias, ignorou muitas das críticas que foi recebendo e já foi campeão nacional, por isso é um treinador que tem grande admiração dele. Achas que isto é o Mourinho a encher o saco ou também vejo alguma verdade nas palavras dele? Eu até que consigo ver, sim, alguma verdade, porque realmente, se tu for pegar o esquema tático do Amorim, o Rui Borges não conseguiu se adaptar. No começo do Rui Borges no Sporting, ele foi muito criticado, tentou voltar ao esquema do Amorim, não conseguiu formar a equipe correta, não conseguiu ter a equipe na mesma intensidade, e pronto, ele decidiu acabar com aquilo tudo e implementar o estilo de jogo dele. Eu acho que muito do jogo do Sporting vem de uma estrutura do Rubem Amorim, mas eu acho que sim, o Rui Borges conseguiu implementar ali um jogo que ele queria e que ele pensava que naquele momento fosse mais importante para o Sporting. Então, apesar de achar que tem um pouco de balela do José Mourinho, eu acho que tem também um pouco de verdade. Muito bem, se calhar os sportinguistas ainda vão adorar este Rui Borges, esta era Rui Borges. Muito bem. Quem é que achas que vai ser o jogador-chave nesta partida para o Sporting? Eu já disse o meu é o Barreiro para o Benfica. Barreiro. Eu acho. Eu não queria ir porque eu vou acabar prejudicando o jogador, mas o Luis Soares, eu acho que ele tem grandes oportunidades nessa partida de ser aquele jogador que vai encontrar um gol justamente de uma falha defensiva do Benfica. Ele é esse jogador chato que costuma ficar cutucando, pressionando. Eu acho que ele vai ter ali uma ou outra oportunidade que ele vai conseguir roubar a bola e vai ter a oportunidade de gol. Por acaso eu até estou com algum medo do Soares. Não é para dizer que ele é melhor que o Gyökeres, mas ele quase me mete mais medo do que o Gyökeres me metia. Porque o Gyökeres nos derbys era muito apagado, o António Silva acho que eu tinha mais ou menos descoberto ali qualquer coisa que ele conseguia controlar muito bem, o Gyökeres. E o Soares é mais associativo, é mais como o Pavlidis, vai estar ali Exato. a ser chato, vai estar a jogar entre linhas, o António Silva vai ter que estar a pensar muito, que é uma coisa que é um bocado difícil para o António Silva e para o Otamendi também. E então acho que é o jogador que também por acaso fazes bem em escolhê-lo, porque eu acho que vai ser um jogador muito chato para a defesa do Benfica lidar. Eu sempre disse que, na minha opinião, entre ser goleador, o Gyökeres é muito melhor, isso não tem dúvidas. Mas eu acho que pro grupo o Luis Soares é muito mais importante. Ele é esse jogador chato que pressiona, que ele acaba criando oportunidades de gol só por fazer isso. E o Gyökeres não tinha essa característica. Então acho que o Soares ele acaba sendo uma peça mais chave do que o próprio Gyökeres. Apesar de que o Gyökeres teve 2 temporadas brilhantes, né? Não podemos apagar isso também. É. Muito bem, o que é que nos falta falar aqui? Achas que este jogo pode escambar para goleada para qualquer um dos lados? Acho difícil. Acho difícil. Acho que diria que um placar mais alargado desse jogo, diria que seria 2 gols de diferença para uma equipe. E seria justamente numa situação em que uma equipe já está à frente por um gol de diferença a outra equipe está a atacar e conseguiria achar outro gol num contra-ataque. Mas eu não consigo ver esse jogo descambar para uma goleada, independente pro lado que seja. Muito bem, falta então apenas a aposta. Igor, vais tu primeiro, o que é que tu dizes?
Eu vou de 2-1 para o Sporting Um, com um dois. gol de Shinikatamo. 1-2, golo do Catamo. Isto. Golos do Catamo já foi chão que deu uvas, Igor. Se voltar a acontecer, eu nem sei. Eu ia dizer que se voltar a acontecer faço uma coisa qualquer aqui no podcast, mas é melhor não, que depois estou obrigado a Sabe, fazer. pode acontecer, não é? Sim, é melhor não exagerar. Olha, eu vou dizer 1-0. 1-0. Gol do Pavlidis, que eu acho que é o único que consegue, tem a capacidade para marcar um gol. Acho que vai ser um gol de penalti ou assim, uma coisa qualquer. Vai ser tipo a supertaça. Mas a supertaça, mas as equipas já estavam piores. Quer dizer, o Sporting estava pior, mas o Benfica, não sei, estava mais ou menos igual. Agora Acho o Sporting que melhorou. estava melhor. Agora o Sporting melhorou, o Benfica andou aqui, Piorou. piorou, voltou a melhorar um bocadinho, depois piorou, voltou a melhorar um bocadinho, não sei. Não sei em que ponto é que estamos, mas espero ver um bom jogo e espero que o Benfica saia vencedor, ganhe um novo ânimo, depois para o meio da semana para a Champions, para ganhar também ao Nápoles e vamos em frente. Bem, Eu acho que esse jogo muda mais o resto da temporada pro Benfica do que pro Sporting. Eu acho que pro Benfica é uma partida muito importante. Mas é bastante é isso, importante, vamos sim, ver. senhora. Bem, passamos aqui a rescaldos internacionais, Liga Inglesa e La Liga. Temos aqui algumas coisas para falar que ainda não falamos. Primeiro, Liga Inglesa, Newcastle 2, Tottenham 2. Assim rapidamente, Igor, eu acho que o Tottenham teve uma sorte desgraçada neste jogo e ficaram bem felizes com este empate. Não sei se tiveste a mesma impressão. É, foi mais ou menos essa impressão, justamente pelo gol ter sido no fim do jogo, e ainda mais como foi de um defensor e ainda de bicicleta. Mas eu também acho que o Newcastle acabou subestimando um pouco o Tottenham, na minha opinião. Eu acho que não foi uma das melhores partidas que o Newcastle fez. Eu acho que deixou muito a desejar em vários pontos da partida. E isso acabou que foi se tornando uma bola de neve e chegou no fim da partida, já não tinha mais como voltar atrás. E tanto que acabou ainda tomando um empate. Eu acho que o Newcastle teve possibilidades de fazer o 3-1 e encerrar o jogo ali. Mas, como eu disse, eu acho que não é que subestimou o Tottenham, mas eu acho que eles não jogaram com tanto ímpeto quanto eles costumam jogar contra outras equipes. Foi mais ou menos essa a visão que eu tive. Sim, acho que mesmo assim eu acho que eles mereciam ter ganho o jogo. Este Tottenham, Igor, é a opinião polémica da semana. Eu acho que o treinador do Tottenham, este Thomas Frank, já teve tempo para mostrar mais. Acho que vai ser despedido no final da época, se não antes. Concordas comigo? Ou Eu acho achas que que é muito até cedo? antes. Antes? Eu acho que antes porque realmente ele não. Assim, o Tottenham também não. Acho que não fez grandes contratações, mas eu acho que o Tottenham Opa, poderia estar mostrando um futebol melhor do que vem mostrando, com certeza. Xavi Simons, Palhinha, o Kudus, Kudus, exato. Bergval, Colomani, opa, tinha a obrigação de estar melhor. Eu sei que é o Sim, não, Tottenham. isso eu concordo. Eu acho que teria que estar mostrando futebol, ou pelo menos mais convincente do que vem mostrando. A este ritmo não acaba um top 6 sequer. Mas bem. hum, Passamos para o jogo de cartaz da Liga Inglesa. Chelsea 1, Arsenal 1. Chelsea é uma equipa esquisita, Igor. Aliás, sempre foi. Estaram 3 ao Barcelona, tiraram um empate com o Arsenal a jogar 10 contra 11 e a meio desta semana perderam 3-1 com o Leeds. É daquelas... Agora o Chelsea pega uma sequência muito complicada, tá? Eu acho que o Chelsea, já contra o Leeds foi fora de casa, mas eu acho que pega mais duas partidas fora de casa. Uma é contra o Bournemouth, pelo que eu tinha visto, que também é uma equipe que vem bem no Premier League. Então, é de se abrir o olho pro Chelsea, que parecia estar tudo tão bem e agora já não Mas parece o mais. Leeds é das piores equipas do campeonato. Acho que pior que ele está quem? O Burnley, se calhar. Do campeonato inglês, o Leeds é lá para baixo. O Leeds é candidato a rebaixamento, pelo menos. Mas sim, é uma equipe muito estranha.
Não percebo porque é que o Chelsea. Mas falando aqui mais do jogo com o Arsenal, vais naquela história do Arteta de que não estavam preparados para jogar contra 10, que até foram prejudicados porque tiveram a jogar contra 10. Eu acho que isso é história pra boi dormir, como costumamos dizer. Também Que nunca assim, percebo isso. eu acho que eu entendo que quando tu joga contra 10 o jogo talvez fique até mais difícil porque a outra equipe vai se fechar mais. Só que a questão de tu ter jogadores com habilidade suficiente, inteligência o suficiente para entender que é um jogo que tu vai ter que cansar o teu adversário antes de tudo. Porque tu cansando o teu adversário, tu vai ter espaço e o espaço vai ser de um jogador a mais, além de tudo. Então acho que isso é história para boi dormir. Eu acho que o Arsenal é, tinha tudo para sair vitorioso, principalmente sendo o líder da Premier League. E, na minha opinião, deixou escapar 2 pontos. Sim, e não foi uma expulsão de um jogador qualquer, foi uma expulsão do melhor jogador do Chelsea, o Melhor. Caicedo, neste momento. E Exato. acho que o Arsenal não conseguir tirar, acho que diz um pouco que eles não são ainda a superpotência que, por exemplo, era o City nos anos anteriores. Ainda assim, eu continuo a achar que o Arsenal é favorito esta época, especialmente porque O, o Chelsea estava em segundo, perto com o Leeds, Manchester City não sai da cepa torta. Teve um jogo contra o Fulham que quase foi um jogo de loucos, que ganharam 5-4. E Liverpool está lá para baixo, então eu acho que o Arsenal, esta liga é deles para perder, acho que é a expressão adequada. o Arsenal eu vejo muito parecido com o Bayern até. Que o Bayern eu venho acompanhando na Liga Alemã. Ele também tem muita dificuldade contra essas equipes que realmente não querem jogar futebol. E fecham ali os 11 jogadores dentro da área. E o Bayern tem essa dificuldade. E eu vejo o Arsenal nessa mesma dificuldade que o Bayern. Eu acho que quando o Arsenal perde essas equipes, por exemplo, contra o próprio Bayern, que é uma equipe mais aberta, que vai querer jogar, vai para jogar futebol, não vai só para se defender. Eu acho que o Arsenal consegue realmente ter um futebol mais vistoso. Mas a partir do momento que tu é o Arsenal e tu é uma equipe favorita para ganhar as competições que tu tá jogando, tu tem que entender que tu vai pegar equipes que vão querer mais se defender do que te atacar. É. Então acho que o Arteta tem uma parcela de culpa muito grande nesse empate. O que é que achaste daquele jogador que entrou na segunda parte? Qual é o nome dele? É o suplente do Merino. O Gyökeres. O que é que achaste? O que é que tens achado das exibições dele? É um jovem que vem tentando abrir Está seu a caminho adaptar. na Premier League. Não, assim, eu acho que o Gyökeres realmente não. Eu acho que não encaixou ainda nessa equipe do Arsenal. Eu acho que ele é um goleador, mas eu acho que o Arsenal joga num sistema em que realmente não favorece ter um centroavante ali enfincado dentro da área. E o Gyökeres é esse jogador. Vamos dizer, a mesma coisa que o Ricardo fala do Samu. Não adianta tu ter ali um jogador parado, que só sabe finalizar, quando a tua equipe precisa de um jogador que receba, que saia da área, que vai fazer transições atrás dos médios defensores. Então, eu acho que o Gyökeres está mais para essa situação hoje no Arsenal também de segundo tempo, jogadores de final de jogo. Eu acho que vai ser mais ou menos isso. É. E o Merino está em grande forma também. Tem que se dizer que o Merino tem pegado em todas Exatamente. as oportunidades dele e tem feito a vida negra ao Gyökeres, o homem. Como é que vai competir com isto? O homem nem atacante aí tá fazendo gols como se fosse um. Exato. Bem, passamos ao último jogo que temos aqui para rever e depois fazemos as apostas que nos restam para o resto da próxima semana. Barcelona 3, Atlético de Madrid 1. Igor, foi um jogo de uma equipa só, não foi? Exatamente. É. Eu acho que para quem viu a partida consegue entender a importância que o Rafinha tem nesse time do Barcelona. Eu acho que o Rafinha, o Yamal, ele é muito bom, todos sabem que ele vai ser o melhor do mundo, não vai demorar muito. E que muito provavelmente ele vai Calma. ser o principal jogador do Barcelona daqui a um tempo. Mas o Rafinha hoje, eu acho que ele é o principal jogador do Barcelona. Eu acho que o Rafinha, ele assim, ele é jovem, mas ao mesmo tempo ele é um atleta que puxa muita responsabilidade.
e com isso ele consegue fazer jogadores como o Yamal desempenhar um bom futebol, o Dani Olmo, o próprio Lewandowski, que apesar de ter perdido um pênalti ridículo, mas também consegue até desempenhar um futebol melhor. Porque, não sei, eu vejo muito isso, esse Barcelona com o Rafinha e sem o Rafinha. Eu acho que com o Rafinha o Barcelona é uma equipe que pode disputar até um título de Champions. E sem o Rafinha eu acho que o Barcelona não consegue nem disputar um título de La Liga. Para mim, o Barcelona, tudo muito bem, mas é o que a gente fala nos episódios todos. Aquela defesa, aquele primeiro golo do Atlético é totalmente desnecessário. O que é que eles estão a fazer tão adiantados no terreno para levar um golo assim daquela maneira? Eu acho totalmente desnecessária esta tática, mas bem, temos que dizer que o Hansi Flick, deprimido ou não, com depressões, não sei se viste, pronto, acho que gravaram um vídeo que ele parecia estar a chorar depois do último jogo, não neste, mas no último jogo do Barcelona. Depressões já à parte, ele é fiel às suas ideias, ele não vai mudar isto. E achas que dentro deste sistema que o Barcelona não vai mudar? Achas que dentro deste sistema eles são favoritos para ganhar a La Liga neste momento? Sim, eu diria que dentro desse sistema realmente é muito complicado, mas tirando o jogo contra o próprio Alavés, que o Barcelona jogou muito bem, agora contra o Atlético de Madrid, que era um clássico que era importante para voltar a ter uma confiança, porque o Barcelona não vinha de bons resultados, eu acho que mesmo dentro desse sistema, é, é uma equipe que já entendeu o que o seu técnico quer, apesar de falhar muito, principalmente no sistema defensivo. E volto a dizer, eu acho que com o Rafinha o Barcelona ganha muito ofensivamente. Eu acho que o Barcelona com o Rafinha tem uma média de mais de 2 gols por jogo, mais de 1,5 gol por partida. E sem o Rafinha essa média cai para quase 0,8, alguma coisa assim que eu tinha visto há um tempo, já não foi de agora. Então, assim, eu acho que com o Rafinha na equipe, o Barcelona eu acho que briga, assim, por títulos. E sem dúvida nenhuma, a gente vai poder falar muito ainda desse próprio sistema que o Hans Flick usa para os próximos episódios, porque a gente sabe que ele é um cara que não vai mudar, infelizmente. Talvez se ele parasse de ser tão teimoso e tentasse mudar um pouco, o Barcelona ainda teria mais oportunidades ainda para brigar por coisas maiores. Também, o Rafinha, nota-se a diferença quando ele aparece, mas também nota-se a diferença porque o substituto dele é o Rashford, que não é Sim, com certeza. nenhum craque comparável. Só para finalizar aqui, o Atlético. O que é que tens achado do Atlético em geral, da equipa? Continua muito presa às ideias do Simeone. Não sei, tiveram o ponto alto da época deles até agora foi aquela vitória por 5-2 contra o Real Madrid, mas para além disso estão assim ainda muito inconsistentes, tipo o Chelsea na Premier League. É exatamente isso, é inconsistência, é a palavra. Eles fazem 2, 3 jogos bons e depois 2, 3 jogos ruins. Isso até pode se dizer que é consistente, né? Mas pronto. Eu acho que o maior problema mesmo do Atlético, na minha opinião, são os jogos grandes. Eu acho que o Atlético ele faz o seu dever contra as equipes em que ele tem que ganhar, em que ele é obrigado a ganhar. E chega nos clássicos, que todos sabem que são clássicos que decidem campeonato, que decidem copas, eles simplesmente não conseguem desempenhar o futebol que eles desempenham em outras partidas. Então acho que o Atlético tem o famoso problema do peso da camisa. Essa é a minha opinião. Muito bem. Vamos então finalizar aqui o nosso episódio com as 3 apostas que nos restam. Começando pela Liga Italiana, temos aqui mais um jogo de grande nível. Nápoles contra Juventus. Nápoles em casa, já verifiquei. Diz-me aí a aposta, Igor. Eu vou de 3-1 Napoli. 3-1. O Napoli vem jogar um jogo difícil depois contra o Benfica. E gol de De Bruyne. 3-1. Não acho que Kevin não, De De Bruyne, não, De Bruyne pelo que eu estou a ver que não vai jogar.
Ok. Então não é o De Bruyne. Vai ser o David Neres. David Neres Ei. voltou a jogar bem. Podias ter posto o David Neres para a lei do ex no meio da semana. É esse que eu vou pôr pra. Eu iria pôr, mas eu vou postar no Benfica. É. Ora bem, Nápoles-Juventus. Deixa-me ver aqui os últimos jogos da Nápoles, que eu ainda não decidi muito bem a minha aposta para este jogo. Porque eles andam com dificuldades, acho eu. Pelo menos tinha essa ideia, que eles andavam com dificuldades. Mas aqui vendo melhor, ganharam a Roma, pelo menos. Ganharam a Roma, ganharam a Karabag, que sorte. Ganharam a Atalanta, empataram com o Como. Pá, eu acho que eles estão melhor que a Juventus. Vou dizer 2-0 para o Nápoles, gol do McTominay. Vai jogar, não vai? Vê aí na tua folhinha se ele vai jogar. Sim. Tudo indica que E o sim. McTominay é o principal marcador do Napoli. Tudo bem. Inter-Liverpool para a Champions League na próxima Champions, semana. né? Exato. O Liverpool tá muito mal. Não consigo nem apostar no empate. Então 2-1 para a Inter. Mas eles nas Champions não andam muito mal. Exato, na Champions pelo menos eles estão tendo uma sobrevida, mas 2-1 Inter e Calhanoglu. Çalhanoğlu. Da outra vez que eu postei nele, ele perdeu um pênalti. Vamos ver dessa vez. Olha, eu vou pôr. Acho que vai ser um jogo de loucos. 3-2 e vou pôr um gol. 3-2 para a Inter, mas vou pôr o gol de Szoboszlai. Porque eu acho que na Inter não consigo ver assim um marcador claro. E depois temos o jogo mais importante da próxima semana na Champions League. Real Madrid contra Manchester City no Santiago Bernabéu. Aquele duelo épico das últimas temporadas, que todos os anos há um. Exato. O que é que tu achas, Igor? Isso que eu acho que vai ser uma partida de louco. Duas defesas que não vêm muito bem. O momento do Real Madrid não é o melhor. Sim, não é o melhor, do City mas também não. acho que as duas equipes vêm tomando muitos gols. Vem fazendo também muitos gols, mas vou de 3-2 Real Madrid. 3-2. E Kylian Mbappé. Mbappé. Olha, eu vou pôr 2-2 e eu vou apostar num jogador que eu acho que nunca apostei. Vini Júnior. Olha, Vini Júnior vai City, calar, ele gosta de marcar. vai calar muitas bocas, vai fazer o shhh depois de marcar e vai-se toda a gente ficar a admirar o GOAT. Bem, termina mais um episódio do Triângulo Ofensivo, reduzido a 2, antevisão do derby, foi divertido. Não se esqueçam de dar o gosto e subscrever o canal do YouTube. Alguma nota, Igor? Realmente agradeço aos nossos ouvintes e que espero que o Sporting saia vitorioso do derby de amanhã. Espera aí, ainda temos 2 minutos, Igor, temos de falar isto. Final da Libertadores, o que é que se passou? O que se passou é que só uma equipe jogou futebol. Eu, sendo torcedor do Palmeiras, tenho total propriedade para falar que o Flamengo merecia ser campeão. Abel Ferreira não conseguiu ter um bom plano de jogo. Nunca vi uma equipe, na verdade, ganhar uma Copa, seja Libertadores ou seja Champions, só dando chutões para frente. Então é isso. Eu acho que o Flamengo foi merecedor. E parabéns ao Flamengo, que é o primeiro brasileiro a ser tetracampeão. Tetracampeão? Como assim? Tetracampeão? Ganhou a Libertadores 4 vezes? Exato, é o primeiro brasileiro ok. a ter 4 títulos da Libertadores. Interessante, não sabia. Pensei que o São Paulo ou o Santos já tivesse esse número. Mas Não, eles tinham 3 e nessa disputa de Palmeiras e Flamengo, os dois tinham 3 também. E nessa disputa sairia o primeiro tetracampeão brasileiro. E novamente, parabéns ao Flamengo, mereceu. E não adianta chorar, é trabalhar pro próximo ano tentar ser o Palmeiras. O Abel vai sair? Sim, eu acho que pra já não. Tudo indica que sim, mas eu acho que não ainda. Eu acho que ele tem ainda uma sobrevida de pelo menos mais um ano, mas eu acho que tudo vai depender dele. E o Palmeiras já deixou muito claro que quer renovar, mas todo mundo sabe que depende também do gosto do técnico, não depende só de um. Eu espero não o ver em janeiro, porque se o vir acho que vai ser mau sinal que alguma coisa se passou mal em dezembro. Se eu vir muitas notícias do Abel Ferreira em janeiro. Aí lascou. Mas bem, obrigado a todos e até à próxima. Fica esta notazinha final.